100 homens contra um gorila. Esse foi o debate que tomou conta da internet nesse último mês, e a partir dele começaram a surgir variantes envolvendo outros animais e até mesmo personagens fictícios. Tendo isso em vista, eu postei como meme na comunidade do canal uma enquete de qual lado sairia vencedor, um Godzilla ou 100 Kongs, unicamente na intenção de ser engraçado. Porém, houveram comentários de ambos os lados que realmente tentaram usar a lógica para chegar numa resposta definitiva. Então hoje eu decidi tentar responder a seguinte pergunta: quantos Kongs venceriam o Godzilla? E antes de iniciarmos, vou estabelecer as condições do vídeo. Eu vou estar considerando quantos Kongs sem machado e sem manopla seriam necessários para vencer cada forma do Godzilla, tudo na base do soco, e só depois vou considerar o Kong com suas armas. Então, sem mais enrolações, vamos calcular. Iniciando pela forma base do Godzilla, graças a Novo Império sabemos que, no passado, ele enfrentou e derrotou o exército de primatas do Scar King, onde foi dito que, mesmo vitorioso, o Godzilla quase foi de base nessa batalha. Vendo no filme, quando o Kong chega na prisão do Scar King, é mostrado em torno de 70 primatas. E sim, eu tentei contar um por um na cena e esse foi o melhor resultado. Mas claro, com certeza haviam mais primatas durante a guerra, o que me faria dobrar o valor atual. Porém, vale pontuar que há a possibilidade do Godzilla não ter enfrentado o exército totalmente sozinho, já que há indícios de que outros da espécie do lagartão também teriam lutado contra outros Kongs, e o Godzilla só se sobressaiu pois ele é confirmadamente um dos poucos da sua espécie que ganhou a habilidade do sopro atômico, que não é natural da biologia dos Gojiras, o dando muita vantagem em combate. Além de dificilmente ele ter enfrentado dezenas de titãs ao mesmo tempo, já vimos que o Godzilla não se dá bem lutando sozinho contra mais de um oponente. Mas, para facilitar os cálculos, vou assumir que o Godzilla enfrentou os 70 primatas que vimos no filme, mais o próprio Scar King. Isso já nos dá informação suficiente para determinar a força do Kong, já que, em Novo Império, vimos que ele, sem seu machado, conseguiu facilmente derrotar outros 3 gorilas adultos, os derrubando com golpes únicos, o que poderia fazê-lo bater de frente com o dobro disso no seu máximo. E outra cena que reforça isso muito bem é a de quando o Kong nocauteia um dos guardas do Scar King com apenas um soco, sem nem sequer dando tempo do gorila reagir. O que faz parecer que comparar o Kong aos outros titãs primatas seria a mesma coisa do que comparar um lutador profissional com um iniciante. Lutadores de elite podem gerar forças de até 5.000 newtons com seus golpes, enquanto alguém pouco treinado consegue no máximo de 800 a 900 newtons, fazendo o profissional ser por volta de 6 vezes mais potente. Então, podemos dizer que seriam necessários 6 titãs primatas para igualar a força do Kong, o que não é loucura, já que o gorilão é um alfa da sua espécie, portanto, fisicamente superior. Usando essa lógica, se foram necessários 71 primatas para levar o Godzilla ao limite de sua vida, e sabendo que um Kong é equivalente a 6 primatas, então seriam necessários 12 Kongs para deitar um Godzilla base no 100%. Lembrando, novamente, que eu estou falando do Kong desarmado, lutando apenas na base do soco. E claro, a melhor arma do Godzilla nessa luta seria seu sopro atômico, pois eu não acho que o Godzilla na forma base conseguiria vencer 12 Kongs usando somente força bruta. Aqui temos um cenário interessante, pois podemos afirmar tranquilamente que o Godzilla em seu modo termonuclear seria pelo menos 10 vezes mais poderoso do que sua forma base. Afinal, ele foi capaz de obliterar o Ghidorah, que conseguia bater de frente com sua forma padrão. E para aqueles que se perguntam de onde eu tiro esses valores de multiplicação, existem várias formas de assumirmos isso. Vou citar um exemplo. O soco de um gorila chega a ser 10 vezes mais potente do que o de um humano comum. E enquanto um ser humano consegue aguentar o soco de outro, o soco de um gorila seria capaz de esmagar o crânio de uma pessoa tranquilamente. Algo muito parecido aconteceu quando Godzilla atingiu sua forma termo, pois ele pôde esmagar as costelas do Ghidorah com uma simples pisada, coisa que ele não conseguia fazer na sua forma base. Então o multiplicador de 10 vezes faz total sentido, e essa é só uma das formas de chegar a esse valor. Então, seguindo a lógica do número de Kongs, seriam necessários 120 gorilões para vencer a forma termonuclear.
Porém, existe um detalhe importante de se mencionar, que é a habilidade dessa forma do Godzilla de queimar tudo ao seu redor ao ponto de derreter aço, sem contar o pulso atômico que vaporiza tudo que estiver no caminho. E é aí que mora o problema, pois o Kong tem fraqueza contra altas temperaturas. Em Ilha da Caveira, ele foi gravemente ferido por chamas. O sopro atômico deixou uma cicatriz de queimadura em suas costas e vimos que sua espécie é suscetível a levar danos para a lava. Então, a verdade é que não existe um número de Kongs que seja o suficiente para vencer o Godzilla termonuclear, já que o mesmo é counter natural do próprio Kong, então mesmo que fossem enviados 1000 Kongs para lutar, todos eles seriam vaporizados. Fechando com sua mais recente transformação, a forma evoluída do Rei dos Monstros foi mostrada em Novo Império como tendo 20 vezes mais capacidade de energia do que sua forma base. Muita gente não gosta de usar esse multiplicador por achar absurdo demais, além de afirmarem que o Godzilla apenas aumentou o quanto de energia ele pode armazenar, o que aumentaria apenas sua estamina. Porém, vale lembrar que o poder do Godzilla está diretamente relacionado à quantidade de energia que ele absorve. Quanto mais energia, mais poder ele tem. Ou seja, se o lagartão consegue absorver 20 vezes mais energia, ele vai ficar 20 vezes mais poderoso. Além dessa forma ser tratada como a mais poderosa que o Godzilla já atingiu, o que automaticamente a colocaria acima da forma termonuclear. Mas isso pode ser o tema de um próximo vídeo. Sendo assim, para deitar o Godzilla evoluído na porrada, precisaria de 240 Kongs indo com tudo. O Rei dos Monstros vale por um exército de titãs. Como mencionado no início do vídeo, todo esse tempo eu considerei o Kong em seu estado natural, sem armas, usando apenas os seus punhos. Mas e com o machado de guerra e a Beast Glove? Quanta diferença essas armas fariam nos números que apresentei? O machado já seria uma grande vantagem não só pela habilidade de absorver e redirecionar o sopro atômico, como também pelo fato de conseguir atravessar a couraça do Godzilla, coisa que seus golpes normais não conseguem. E a Beast Glove, como dita no próprio filme e em outros materiais oficiais, foi projetada para aumentar drasticamente a força do Kong, o que de fato aconteceu, pois só com a manopla o gorilão conseguiu lidar com o Godzilla evoluído que estava indo com tudo. Alguns cálculos apontam que o ataque de um machado pode chegar a ser 4 vezes mais potente do que um soco. Então, já podemos dizer que só com o machado de guerra, o Kong já valeria por 4 de sua forma base. Somando a manopla, podemos assumir um boost de mais 10 vezes, especialmente se compararmos o confronto do Scar King versus o Kong com e sem a manopla. Sem ela, o Scar aguentava e sorria para os golpes do Kong, mas depois da manopla, os golpes do gorilão derrubavam e feriam o Scar King sem dificuldades. Sendo assim, com o Kong totalmente equipado, lutando contra a forma base do Godzilla, creio que apenas um dele basta para deitar a lagartixa. Muita gente vai me odiar por isso, mas vejam meu raciocínio. Em Godzilla vs Kong, apenas usando o machado, o gorilão já foi capaz de ferir o Godzilla e ainda o fez gastar muita energia. Mesmo que no fim ele tenha vencido, o Rei dos Monstros ficou desgastado pelo combate. Imagina agora ele lutando contra um Kong que, além do machado, ganhou força o bastante para atordoar uma forma 20 vezes mais poderosa do lagartão. Sinto muito, mas numa luta entre o Kong atual e o Godzilla base, tudo indica que o gorilão tem mais chances. Contra o modo termonuclear, o mesmo argumento prevalece. Por essa forma ser um counter natural do Kong, números são irrelevantes, pois independente de quantos Kongs hajam, todos vão virar poeira. E por fim, contra a forma evoluída, considerando que o gorilão totalmente equipado é 40 vezes mais potente do que sua forma base, então para vencer o Rei dos Monstros atualmente seriam necessários 6 Kongs. Nesse ritmo, o Rei dos Primatas vai conseguir nivelar o jogo. Sendo bem sincero, eu achei que esse vídeo iria ser uma loucura extremamente viajada, mas até que eu me impressionei pelo tanto que esses valores fazem sentido. Claro que esse vídeo é apenas um experimento mental que brinca com power scaling e matemática, pois sabemos que numa batalha de verdade existem muitos outros fatores a serem considerados. Aqui só foi levado em conta o poder bruto dos personagens. Mas e aí, você concorda com o que foi apresentado? Deixem suas opiniões aí nos comentários que eu quero saber. E se quiserem, podem sugerir outras ideias de vídeo como esse para eu trazer aqui no canal. Vai que isso vira um quadro recorrente.
Se você quiser me apoiar, clicar no like e se inscrever já é mais do que o suficiente. No mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.